Eu venho aqui nesse final de tarde, já o começo de noite, para fazer um registro especial do que está acontecendo no meu estado, no meu Maranhão. Os senadores já falaram dos seus estados, já falaram da falta de segurança, e a chuva tem causado um prejuízo muito grande, especialmente para a nossa região do Mearim, e eu quero aqui me unir com os prefeitos daquela região, o prefeito de Pedreiras, Antônio de França, o prefeito de Trizidela do Vale, Fred Maia, o prefeito de Bernardo do Mearim, a prefeita de Bernardo do Mearim, a Eudna, e o prefeito de Igarapé Grande, a Erlane Xavier, ao prefeito de Lago dos Rodrigues, ao prefeito Dejaci, e ao prefeito de Lima Campo, o prefeito Jailson, e eu quero me unir com esses prefeitos dessa região. As estradas estão sem condição de rodar, o que está acontecendo, a gente parte o coração de ver aquelas famílias ali debaixo d'água, e o rio está enchendo e está causando um prejuízo muito grande. Eu quero registrar aqui a minha preocupação, já está aqui comigo, na minha mão. Amanhã eu devo procurar o presidente da República para ver o que a gente pode fazer pelo meu estado, pelo meu Maranhão, especialmente por a minha região que está sofrendo. Esses prefeitos têm lutado, mas estão sofrendo muito com essas estradas. Tive agora, poucos dias, conversando com o prefeito de Lago dos Rodrigues, ao prefeito de Jaci, e ele ali não sabe o que faz para administrar aquele município por falta de estrada, as pontes, a água levou, estrada cortada ali, a uma MA que liga Pedreiras a cidade de Lago da Pedra, e está assim sem condição. Então, eu estou trazendo aqui a minha força como senador da República para lutar pelo meu povo. Já estou encaminhando alguns recursos aos municípios. No discurso passado, eu tinha falado, senadora, que eu não consegui uma bicicleta para levar para o meu estado. Até os jornalistas fizeram lá uma foto, colocaram uma bicicleta e colocaram eu em cima de uma bicicleta. Mas, graças a Deus, o governo tem sido bem sensível para com o meu estado, para com o meu Maranhão. Eu agradeço ao presidente da República por abrir o coração por minha cidade, pela cidade do meu estado, do Maranhão, está ajudando. Então, estou encaminhando aqui 15 milhões para o meu Maranhão, especialmente a minha região, que está sofrendo tanto. E eu já fiz a indicação desses municípios para receber os recursos. Então, estou aqui, como senador da República, para lutar pelo meu povo, pela minha gente, e pela falta de condição da gente rodar naquelas estradas. Eu estou aqui abraçando os meus maranhenses, especialmente os meus irmãos ali do Médio Mearim. Eu quero abraçar todos, Poção de Pedra, minha cidade, ao prefeito Júnior Cascaria, Esperantinópolis, ao prefeito Aloizinho do Posto. Eu quero abraçar todos esses companheiros que estão sofrendo, Joselândia, as estradas sem condição. E nós estamos aqui para lutar por vocês, lutar pelo meu estado. E vendo aqui a falta de segurança, eu quero aproveitar também aqui para, presidente, para parabenizar. Já se falou tanto do governo federal aqui nessa tribuna, mas eu quero parabenizar o governo federal, presidente Temer, por a sua atitude com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou por momentos difíceis e tem passado. Sabemos que a falta de segurança, só Deus pode guardar o nosso país, as nossas cidades. E eu quero parabenizar o presidente da República por atitude de colocar ali o Exército para tomar de conta do Rio de Janeiro. E eu digo que o povo do Rio de Janeiro, ao contrário daqueles que já falaram aqui, que já usaram essa tribuna, estão alegres com o governo federal. E eu também aqui manifesto ao meu carinho ao governo federal por ter ajudado o Rio de Janeiro. E peço que se estenda ao Brasil, que venha para o meu estado do Maranhão, porque hoje a falta de segurança está muito grande. A polícia prende um bandido,
E poucos dias, bandido faz o que faz, com 2, 3 dias está na rua, a justiça solta. Eu conversando agora com um policial, eu vi a indignação daquele policial, senadora. Ele disse para mim: senador, eu tenho vergonha de ser um policial aqui nesse país, nesse Brasil, porque a gente prende o bandido e a justiça vai, libera, coloca o bandido na rua. E o que acontece? Aquele bandido, ele faz aquela maldade e quando sai da cadeia, continua fazendo crime, roubando. Então, aqui eu quero trazer a minha palavra a todos que faz parte da justiça brasileira, que pense bem a você colocar um bandido na rua, você está arriscando a vida da tua família, do teu filho, da tua filha. Eu acho que o lugar do bandido é na cadeia, o lugar dele é lá. E a sociedade precisa ter mais essa liberdade de andar na rua com mais segurança. E eu deixo aqui a minha palavra, como disse a minha amiga senadora, me dando um conselho, eu agradeço pelos seus conselhos. Sei que meu mandato já está acabando, já estou na metade do mandato. Mas eu vou aproveitar esse tempo aqui, nessa casa, para agradecer a Deus, fazer as orações pelas senadoras, pelos senadores, pedir que Deus abençoe os vossos estados, as vossas famílias, e que o Brasil possa andar no rumo certo, que tenha paz, tranquilidade. Eu vejo assim, eu quero também deixar aqui um registro muito que eu não posso deixar de sair dessa tribuna, de falar agora, há pouco dia, partiu o nosso grande pastor Billy Graham, um grande evangelista no mundo, que através da sua mensagem ganhou muitas vidas para Cristo. Eu penso, se o governo investir no povo que está levando a palavra de Deus na rua, tem um futuro. Mas a gente vê que acha que a discriminação é disso, mas acho que mais a discriminação tem no Evangelho. O Evangelho, ele é discriminado em todo lugar. A cidade, os estados recebem uma verba para isso, para aquilo, menos o Evangelho que está na rua, tirando o drogado da rua, tirando a prostituta da rua e levando a palavra de Deus, que esses pastores pregam o Evangelho, pregam a palavra do Senhor. Então, esse homem de Deus, ele fez uma história, o alegado dele é muito grande, que jamais vai esquecer, jamais o mundo vai esquecer da mensagem de Billy Graham. E eu deixo aqui o meu registro, quero deixar aqui a minha saudade ao Billy Graham, mas é como ele disse, ele veio de um lar e agora voltou para a sua casa, porque sabemos que aqueles que temem a Deus, eles não morrem, passam da morte para a vida. Essa vida é passageira. Nós temos um motor do lado esquerdo, chama-se coração, e qualquer hora esse coração para. E aonde vamos passar a nossa eternidade? Discutimos tanto nessa casa, discutimos sobre projetos, sobre isso e aquilo. É momento de a gente pensar mais em Deus, para que o Brasil possa entrar no rumo certo. Então, Deus tem virado as costas para o Brasil. Por quê? Porque o povo está esquecendo de Deus. Se preocupa com tanta coisa, mas esquece de Deus. De vez de buscar, como Isaías, na sua palavra, ele escreveu há mais de 700 anos antes de Cristo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. É tempo de nós se aproximar de Deus, é tempo de nós se chegar para Deus, como disse Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É tempo de nós se aproximar de Deus, de entregar a nossa vida, como disse o salmista Davi: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Então, eu deixo aqui o meu abraço ao pastor Sampaio, esse guerreiro, esse homem de Deus ali em São Luís do Maranhão. Quero deixar o meu abraço, meu amigo pastor Sampaio, todos os pastores, a minha convenção, Seademo, eu, pastor presidente, pastor Pedro Aldir Damasceno, esse homem de Deus, e todos os nossos colegas pastores que pregam a palavra de Deus. Pastores, continue fazendo a obra de Deus, continue pregando o Evangelho, porque Deus tem coisas grandes através das nossas vidas. Então, é como disse a palavra do Senhor, e a palavra de Deus não passa, passa o céu e passa a terra, menos a sua palavra. Vossa Excelência, permite, pastor? Com todo carinho. Sim, quando Vossa Excelência faz com muita capacidade espiritual as suas colocações. Sim, senhora. Eu também me lembro, sou católico, sou evangélico, mas
a fé que promulgamos não pode estar distante jamais daquilo que mais importa. É verdade. É ter a compaixão. Então, tudo que o senhor disse, perfeito, eu absorvo e bebo até como água. Mas quer dizer que também tem uma passagem na Bíblia que diz, faça a sua parte, eu farei a minha. E nós estamos vivendo esse país, não é porque alguém está de costa para nós. Na verdade, é o homem público que está de costa para o povo. É o homem público que não sabe entender que não tem um hospital de porta aberta para atender uma mulher que precisa parir seu filho, que esse tiroteio que mata todo dia crianças daqui e lá, crianças, pastor, crianças, que amanhã poderia um deles ser um presidente, uma delas ser uma professora, uma médica, uma trabalhadora produtiva em qualquer lugar desse país. Suas palavras me sensibilizam muito, mas tem um lado meu, Obrigado. que talvez seja o lado do coração mesmo, que me leva a pensar em uma coisa que eu vejo que é insuportável de ver. É a indiferença pública com os problemas que o país passa. Nós não chegamos, por acaso, nessa quadra da história, aonde a violência impregnou o país ponta a ponta. Aonde ver uma cidade com uma enchente, como o senhor descreveu para mim, precisa que, pelo amor de Deus, as pessoas tenham a sensibilidade de socorrer na hora precisa. Muitos ficam sem casa, sem alimento, sem todos os seus bens materiais. Perde tudo, senadora. Perdem tudo. Eles estão e dormindo no aonde está a abrigo. mão do Estado? Né? Que deveria ser a primeira a chegar, não precisa vir para cá pedir estado de emergência, estado de urgência, calamidade pública, tem que imediatamente saber que tem e acionar esse estado em que todos nós brasileiros e muito mais os pobres se sacrificam para fazer a sua contribuição. Eu não quero tomar seu tempo e peço até o presidente que reponha pela parte que estou dando, porque sei que Vossa Excelência veio para cá e no primeiro mostrou a sua indignação com as coisas que aconteciam, faltava bicicleta, o pessoal foi lá desenhar a bicicleta, mas Vossa Excelência dizia com o coração, como diz agora. O que a gente precisa lembrar é que Deus, Ele é o universo da compaixão e da fraternidade e do amor. Portanto, se é assim, não pode levar a vida pública quem não seja. Parte disso para que não abandone todos os brasileiros que acreditaram, a única coisa que ele tinha na mão, a arma dele, que era um voto. Esse voto tem que ser respeitado, mesmo se você não ajoelhar no altar, mesmo que você não reze, mesmo que você não ore, esse voto precisa ser reconhecido como instrumento de confiança e fé que um brasileiro, lá do seu estado, do meu, de qualquer um, depositou em nós, aqui, nós todos. É muito obrigado, e eu desejo ao senhor que todo o tempo que eu esteja aqui, não é o tempo que conta. O senhor pode, em 4 meses, fazer muito que muitos não fazem em 8 anos. Obrigado, senadora, obrigado. E eu quero aqui comungar também com as palavras do meu irmão, do meu amigo Magno Malta, que deu uma palavra muito boa. E quero dizer ao senhor, senador, que o Brasil precisa de Deus. Precisa de Deus, porque sem Deus nós não podemos ir para canto nenhum. O barco, ele pode até balançar, mas se Deus estiver no barco, senador Magno Malta, tudo vai bem. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que a Vossa Excelência tem emprestado a essa casa, os brasileiros que Ele ama, os evangélicos que Ele ama. Eu lhe acompanhei, você sabe disso, que eu lhe acompanhei algumas vezes em alguns trabalhos. E hoje eu me sinto muito honrado de estar aqui nesta casa e desfrutando da sua amizade. Gostaria de uma parte, senador? Fique à vontade. Eu faço um registro com carinho, tal qual o registro feito pela senadora Rose, senadora do meu estado. E o meu registro é por vê-lo fazer uma referência ao maior pregador desse século. Billy Graham nunca foi grande, porque grande é Deus, Billy Graham só era alto. Billy Graham, aos 14, 15 anos de idade, quando de fato tomou uma decisão ao lado de Jesus, foi a época do grande avivamento de John Wesley. E no colégio onde John Wesley vivia e ensinava, tinha uma sala de oração,
onde John Wesley, o grande avivalista, o grande pregador, orava. E quando John Wesley morreu, a sala foi fechada, senador Davi. Vossa Excelência que tem o nome do rei de Israel. É um privilegiado. Davi, diz a Bíblia, foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um mau pai de família. Mas por que um homem segundo o coração de Deus? Foi um sujeito penitente. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o Espírito Santo. A impenitência matou Judas, mas a penitência fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. E Vossa Excelência tem o nome do homem segundo o coração de Deus, Davi. Está registrado, né, senador, no Salmo 51, a sua história, senador. Um homem que ele, quando errava, ele reconhecia o seu erro. Era um homem humilde. Ele tinha temor. Mas, senador, o Billy Graham foi um marco na história do mundo. Esse homem levou milhões e milhões de pessoas desgraçadas, desiludidas, sofridas, ao conhecimento da vida. E mais do que receber um conselho, elas foram lavadas no sangue de Jesus. Billy Graham não foi exemplo para ninguém. Já vi muita gente nas redes sociais dizendo: não, porque ele foi um exemplo, que foi um exemplo, foi um exemplo. Não foi exemplo de nada. Minha mãe dizia: meu filho, viva para nunca ser exemplo de nada, porque os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo Jesus. Billy Graham viveu para ser imitado, mas exemplo não. Exemplo são os maus. É como a classe política no Brasil. Ela é um exemplo. A classe política brasileira hoje é um exemplo, porque os maus é que servem de exemplo, mas os bons servem para ser imitados. E Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Que venha outros Billy Grahams. Diz a palavra: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande obreiros para a sua seara. E eu tive a oportunidade, senador, de conhecê-lo, de abraçá-lo em 86. E eu, promoção da Billy Graham Crusade em Niederlande, na Holanda, era um encontro dos 400 maiores pregadores do mundo, em 1986. E pelas mãos do Dr. Russell Shedd, o Shedd da Bíblia, eu fui indicado para esse encontro. Ainda era um jovenzinho, e estive lá, e pude abraçar esse homem de Deus, que amou a Bíblia, que amou a palavra de Deus. O Evangelho é loucura para os que perecem. Há uma meia dúzia de pessoas nesse país, uma minoria ínfima, que se julgam deuses na atmosfera e querem mudar a ordem social com a chamada ideologia de gênero. Deus criou macho e fêmea. Eu concordo. Família tradicional. Querem mudar a ordem e assassinar inocentes no útero. Tudo na vida é com o nascituro. Se o nascituro não vale, não existe história. Se Vossa Excelência tivesse sido abortado, não estaria aqui. Se abortado tivesse sido o presidente em exercício nesse momento, o senador Davi, que é candidato a governador do seu estado, tomara Deus que ganhe, não estaria aqui um jovem se candidatando, teria sido abortado. O que seria da beira do rio se os ambientalistas que hoje pregam aborto tivessem sido abortados? Para que fazer ponte se os viandantes foram abortados? Quem vai andar na ponte? Tudo começa com o nascituro. Está vendo essas taquígrafas aqui? Se abortadas fossem, não teria aprendido a arte da taquigrafia. Tudo é o nascituro. Quem construiu esse prédio? Os pedreiros, o arquiteto. O Niemeyer, se abortado fosse, não faria os seus traços. Tudo é o nascituro. E nós temos uma meia dúzia de pessoas nesse país que grita tão alto que parece que é a maioria, e grita porque nós nos calamos. Uma minoria de esquerdopatas, de ideológicos, de comunistas, sabe, inconsequentes e contraditórios no seu procedimento. Eles amam Fidel, que matava homossexuais. Eles são fãs de Che Guevara, que matava homossexual. E eles glamorizam o homossexualismo.
Eles são aqueles que protegem homens de 17 anos de idade, 16, 14, 15, que estupra, sequestra e mata homens travestidos de criança. E não criança não são. São os mesmos que defendem o aborto, mas diz que se você se livrar do aborto, até os 18 anos você pode tocar o terror, matar quem você quiser, assaltar quem você quiser, estuprar quem você quiser, botar fogo em ônibus, que você está protegido. O evangelho é loucura para esses. Nós somos loucos, graças a Deus. O evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que conhecemos, diz a Bíblia, é o poder de Deus. Obrigado, senador Magno Malta. A Vossa Excelência trouxe aí uma aula, né? E eu quero dizer a Vossa Excelência que o nosso Deus, ele não dorme, não cochila. Nosso Deus, ele está em todos os lugares. Ele vê tudo. Nosso Deus é tão forte que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Nessa história do mundo, senador Magno Malta, Vossa Excelência conhece muito bem as Escrituras, eu ainda não vi um exaltado que se levanta contra as coisas de Deus para ter uma vida bem-sucedida. Momentos que alguém parece que está com todo o poder, com todo o dinheiro, mas chega a hora do juízo de Deus. Todos nós que estamos aqui lutando pelo nosso país, lutando pelo nosso Estado, vai chegar o momento da gente ter um encontro com Deus. E eu quero dizer ao presidente, senador Davi, seu nome é muito importante, e que Deus te abençoe, e que você tenha vitória naquele Estado. Porque a palavra de Deus diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Por que existem os maus políticos? Porque os bons não querem entrar. Política é disso, política é do diabo, muitas vezes pregaram isso, há muitos anos atrás. E entregamos os nossos estados, às vezes entrega o nosso município na mão de um pilantra. Estou encerrando, presidente. Mas eu quero dizer a vocês, eu estou aproveitando aqui para falar de Deus, né? Porque eu tenho certeza que as famílias brasileiras que estão nos vendo pela TV Senado, pela Rádio Senado, está nos ouvindo e falando de uma grandeza, de um amor tão lindo, de um amor tão maravilhoso, que é o amor de Deus sobre as nossas vidas, senadores e senadoras. Nós temos famílias e temos que defender família. Deus fez macho e Deus fez fêmea. É para isso. Produzir e crescer na terra. É o estatuto de Deus. Não queira mudar o estatuto de Deus, que não vai dar certo. Brasil, se aproxime de Deus. Se chega para Deus, Brasil. Porque Jesus está voltando. Senador Magno Malta, você como conhecedor das Escrituras, a Bíblia fala 1845 vezes sobre a vinda de Jesus. E Ele vai voltar. Vai voltar para fazer juízo. E o juízo de Deus é perfeito. A vontade dEle é perfeita. Ele vai voltar para buscar o seu povo. E eu aproveito esse momento para dizer você que está me assistindo lá do outro lado, que você se aproxime de Deus, porque esse é o caminho. E Deus precisa de João Batista, que pregava a palavra de Deus. Então Deus me trouxe a esta casa para me honrar o nome dEle, enquanto vida eu tiver. Um abraço, senadores e senadoras, presidente, senador Davi, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, e que nós temos aí, eu quero desejar a todos um final de semana feliz. Eu estou voltando para o meu estado com muita paz e com muita felicidade e muita preocupação que eu estou tendo com o meu estado, que está sofrendo o meu estado. Então, eu estou voltando ao meu estado, mas com a certeza de que o Maranhão, Deus está no comando do Maranhão. Maranhão que tanto se fala. Mas eu creio que o povo maranhense vai saber, agora em 2018, escolher os seus representantes.
E eu estou colocando, viu, senador Magno Malta, o meu nome naquele estado. Para votar em Bolsonaro, pastor. É o nome certo, correto, e que vai ser o presidente da República. Pronto. Pronto, só isso. Está fechado, está amarrado. Em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe. Brasil! Estamos juntos, Brasil! Que a graça de Deus e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o meu Brasil e com o meu Maranhão.